quinto ano, tudo bem? Hoje a gente vai assistir uma aula de História do quinto ano. E na aula de hoje a gente vai estudar um pouquinho dos nossos antepassados mais distantes. A gente vai estudar hoje o homem primitivo. Mas, para que a gente possa entender melhor como era a vida dessas pessoas e tentar entender um pouco da realidade que esses homens viviam, a gente tem que situar esses homens na história. Bom, gente, a história ela vai ser dividida em alguns períodos exatamente para que a gente entenda essas diferenças entre o comportamento humano ao longo do tempo. A história, quinto ano, vai ser dividida em períodos históricos. Até hoje, a história já foi dividida em 5 grandes períodos. A pré-história, a antiguidade ou a idade antiga, medievo ou idade média, modernidade ou idade moderna, e por último, a contemporaneidade, ou idade contemporânea. Está até com um computadorzinho aqui, ó, indicando que é o período que a gente vive. Certinho? Mas esse homem primitivo, esses primeiros homens que habitaram a Terra, a que período eles pertenciam? Acho que depois da gente analisar essa linha do tempo fica mais claro, né? O homem primitivo, então, ele vai pertencer a um período histórico que a gente chama de pré-história. E é sobre ela que nós vamos falar hoje. Primeiro, professora, quanto tempo dura essa pré-história? Milhares e milhares de anos, certo? Professora, e quando ela começa? A gente não tem uma data certinha para falar que ela começa, não. A gente só fala para vocês, né, nós professores de história, a gente fala o seguinte: começa com o surgimento dos primeiros homens e vai até 4.000 anos antes de Cristo, aproximadamente, que é quando acontece uma coisa revolucionária para a história da humanidade, que é a invenção ou desenvolvimento da linguagem escrita. Certo? Bom, então uma coisa importante que a gente já sabe aqui. Isso vai desde o surgimento da espécie humana até a invenção da escrita. Isso quer dizer que esse homem pré-histórico não tinha linguagem escrita. Mas então como é que a gente sabe a história desses homens? Simples. Esses homens deixaram para nós, né, muitos objetos que eles usavam, resquícios desses objetos mesmo. E esse material, então, que eles deixaram, utensílios, armas que eles usavam, servem para que a gente tente entender pelo menos um pouco de como esses homens viviam. Uma observação importante a ser feita aqui, pessoal, é que o nome pré-história é um pouco problemático. Se vocês forem parar para pensar, olha só, o prefixo pré indica antes da história. Alguns historiadores de antigamente acreditavam que um homem só tinha história se ele tivesse linguagem escrita. Hoje a gente sabe que isso não está certo, isso, né, não faz muito sentido. Afinal de contas, todo mundo tem história, toda comunidade humana tem história, mesmo que não tenha desenvolvido linguagem escrita. E como eu já falei para vocês, os objetos que esse povo utilizava faz com que a gente entenda um pouco da história deles. Então, ó, apesar de ser pré-história, esses homens têm sim história. E é sobre essa história que a gente vai falar hoje. Bom, gente, ao longo da pré-história, o ser humano foi mudando o seu comportamento. Com o passar dos anos, ele foi modificando a forma de agir, a forma de pensar. E para entender essas diferenças do homem pré-histórico, dentro mesmo da pré-história, né, as diferenças do homem dentro da pré-história, a pré-história precisou ser dividida em 3 partes, em 3 períodos. Certo? É isso que a gente vai ver agora. Quais são esses períodos da pré-história? Segundo as referências que a gente tem, a pré-história vai ser dividida em período paleolítico, período neolítico e, por último, a idade dos metais, sendo, obviamente, o paleolítico o período mais antigo de todos, e é por ele que a gente vai começar, então, a entender melhor esse homem primitivo, esse homem pré-histórico. O homem do paleolítico, ele teve como uma de suas principais características desenvolver objetos de pedra lascada e de ossos de animais. E, gente, vocês vão falar assim, podem até pensar, né, professora? Nada a ver esse povo, poxa, pedrinha lascada. Gente, para nós que temos vários recursos hoje, é uma técnica muito rudimentar, mas para a época, gente, era tecnologia avançadíssima e que ajudava esses homens a realizarem tarefas que antes eram muito difíceis. E esses objetos ajudaram a facilitar o dia a dia deles. Aqui vocês vão ver exemplos dessas pedras lascadas
Olha só como é que esse material era. São pedras mesmo, pessoal. Isso aqui é fonte histórica, certo? E olhem só essas pedras. Todas irregulares porque elas eram feitas, esses instrumentos eram feitos tirando lascas da pedra. E olha só como é que ela era toda irregular. E exatamente pelos homens desse período utilizarem pedra lascada, principalmente para fazer os objetos, esse período histórico ficou conhecido como Paleolítico ou como Idade da Pedra Lascada. Mas essa não era só essa característica que o homem do Paleolítico tinha não, tá? O homem do Paleolítico também, os homens do Paleolítico, eles eram caçadores e coletores. Ou seja, para eles obterem ali carne, né, para o consumo e a pele desses animais para poder se proteger de frio, enfim, e vegetais, né, espécies vegetais para se alimentar, ele tinha que caçar e coletar. Ele não sabia plantar o próprio alimento. Então o que acontecia? Essas comunidades, elas ficavam um tempo num determinado local e quando essas fontes de caça e coleta iam se esgotando, ou seja, não dava para alimentar toda a comunidade, esses homens, nessas comunidades, tinham que se deslocar de um lugar para o outro para tentar achar um outro lugar que tivesse alimento suficiente, ou seja, fontes de caça e de coleta o suficiente para alimentar todos. Só que, gente, esses deslocamentos eram muito complicados. Por quê? No caminho, eles podiam encontrar animais ferozes, animais que podiam trazer algum dano a eles. Eles podiam também sofrer com problemas de variações climáticas, que querendo ou não atrapalha bastante o dia a dia dessas pessoas, passar períodos longos sem encontrar uma área adequada, ou seja, com quantidade de alimento suficiente para alimentar essa população, e encontrar também outras comunidades nômades no caminho. Ou então essas comunidades lutarem por um espaço que tenha abundância, fartura de alimento. E isso era bem problemático para a época. Certo? Isso os colocava em risco, expunha-os a perigos. Muito bem. Se esses homens, então, como eu falei para vocês, tinham que migrar de um lugar para o outro em busca de alimento, esses homens, então, eram homens nômades. A gente já estudou o que é nomadismo, vocês já sabem disso, mas vale relembrar. Nômades são pessoas, comunidades, que não têm habitação fixa, eles não têm uma casa fixa. Eles têm que migrar de tempos em tempos, principalmente em busca de alimento. Certinho? Muito bem. Agora que a gente já sabe isso, a gente pode passar para a segunda etapa da pré-história, o segundo período pré-histórico, que é conhecido como Neolítico. No Neolítico, professor, por que mudou de nome? Porque no Neolítico o homem mudou sua técnica de produção de instrumentos. Se antes era pedra lascada, esse homem consegue desenvolver novas técnicas e aprimorar seus instrumentos. E a pedra, em vez de ser lascada, passa a ser pedra polida. Professor, qual é a diferença? Essa pedra ela vai ser mais lisa, como vocês vão ver aqui. E o importante, além dela se tornar uma pedra mais lisa, ela se torna mais cortante, o que facilita muito as atividades diárias dessas comunidades. Aqui elas parecem gordinhas, porque a gente está vendo de frente. Mas se a gente pegar essas pedras, né, vistas de lado, elas são extremamente finas e muito mais cortantes do que os instrumentos de pedra lascada. Certo? Então isso para a época foi um avanço tecnológico que a gente não consegue avaliar o valor para o homem. Por isso o Neolítico ficou conhecido como Idade da Pedra Polida, porque as pedras eram polidas, ok? Bom, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que o Neolítico ele foi um período de grande mudança na vida desses homens, porque além das mudanças na produção dos instrumentos que facilitavam o dia a dia deles, eles desenvolvem também objetos de cerâmica, principalmente para estocar alimentos. Vocês podem perguntar, mas professor, eles eram nômades? Será que sobrava tanto alimento assim? Bom, gente, alguns nômades conseguiam sim estocar alimento, dependendo da região que eles ocupavam. Se fosse uma região bem rica, eles conseguiam coletar bastante a ponto de conseguir guardar. Mas o Neolítico precisa desenvolver muitas técnicas de armazenamento de alimento, porque eles conseguem revolucionar a forma de viver. Como? Bom,
com o passar dos anos, os homens começam a olhar para a natureza de uma forma diferente, tentando entender mesmo como ela funcionava. E ao fazer isso, o homem no período neolítico, ele vai desenvolver aquilo que a gente chama hoje de agricultura e a domesticação de animais, que a gente vai chamar aqui de pecuária. Então, o homem do Neolítico desenvolve a agricultura e a pecuária. E, gente, se eles conseguem fazer isso, o que é que eles conseguem fazer? Produzir o próprio alimento. E se ele consegue produzir o próprio alimento, ele precisa se arriscar nessas migrações de um lugar para o outro para conseguir alimento? Na incerteza de achar ou não um espaço que tenha alimento suficiente para todos? Não. E a partir do momento que ele consegue desenvolver agricultura e pecuária, eles vão começar a fazer o quê? A construir casas e a se fixar naquele local, que tem o quê? A terra fértil e condições de criar animais. E se ele vai se fixar, ele vai fixar a residência no lugar, a gente vai chamar esse homem de homem o quê? Sedentário. Ou seja, vocês já sabem isso também. Os homens sedentários são aqueles que têm um lugar fixo para ficar. E ele só consegue se sedentarizar porque ele consegue produzir o seu próprio alimento. Agora, se ele se sedentariza e começa a construir casa, o que começa a aparecer? Lá na pré-história, então, ó, começam a aparecer, então, as primeiras aldeias. E, gente, com o surgimento das primeiras aldeias, a gente vai perceber o seguinte, que a relação do homem com a terra vai mudar, porque ele vai produzir seu próprio alimento. E, gente, a relação de um homem com o outro vai mudar. Porque agora eles vão viver juntos ali. E isso vai ter uma série de consequências. Mas isso é assunto para uma próxima aula. E o último período, né, da pré-história, a gente chama de Idade dos Metais. Porque esse homem se sedentarizou, não tem que ficar preocupado em migrar, em achar um lugar bacana para conseguir alimento, ele tem já a sua divisão do trabalho ali para que essa agricultura e essa pecuária funcionem, e ele vai conseguir dedicar o seu tempo a desenvolver outras técnicas, outras tecnologias, ok? E uma dessas tecnologias que ele vai desenvolver vai ser o seguinte, ele vai conseguir dominar plenamente a técnica para produzir o fogo, ou seja, o homem vai conseguir manipular o fogo da maneira que ele precisa para realizar as atividades que ele acha necessário. E por isso, o que acontece? A partir do momento que ele domina a técnica, né, de produzir o fogo, ele vai desenvolver técnicas para derreter e moldar os metais, desenvolvendo assim instrumentos mais eficazes que eles precisam. E, gente, esses instrumentos aqui vão ser principalmente instrumentos de defesa. Lembra que eles fizeram aldeias? Só que, quinto ano, a gente já sabe disso. Nem todo o povo se sedentarizou ao mesmo tempo. Enquanto alguns eram sedentários, existiam poucos nômades ainda que não tinham técnicas agrícolas. E quando esses povos se encontravam, ou melhor, os nômades encontravam os sedentários, qual que era o problema? Às vezes eles entravam em conflito, porque esses homens nômades queriam pegar esses alimentos que eles estocavam, levar os animais deles embora. Então eles precisaram desenvolver técnicas de proteção do território das aldeias. E nesse período, os metais foram extremamente importantes para o desenvolvimento de armas mesmo, para a proteção do território das aldeias. Bom, quinto ano, é isso. Essa foi a nossa revisão sobre a pré-história e os períodos e as características da pré-história. Eu espero muito que vocês tenham gostado e entendido. Se não entenderam alguma coisa, não tem problema. Entre em uma das nossas plataformas, ou aqui na Microsoft Teams, ou na Plural, ou então na Moderna Compartilha. Deixa um comentário, deixa a pergunta que a gente responde para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!